ou aparência. A eutanásia, ela propõe que certas vidas marcadas pela dor ou deficiência já não merecem mais ser vividas. Mas isso é perigoso, porque é uma forma de reduzir a vida a uma equação de utilidade. Quando eliminamos o sofrimento, eliminando quem sofre, perdemos nossa bússola moral. Não é compaixão, é um fracasso coletivo. Em países como a Bélgica e a Holanda, onde a eutanásia é legalizada, os casos aumentam a cada ano. O que começou com exceção virou quase rotina. A eutanásia são gritos silenciosos por ajuda, muitas das vezes causado pela depressão, a perda do sentido e a solidão, que quase sempre pode ser tratada. E o que deveria ser o último recurso é as soluções fáceis para problemas sociais e emocionais. Quando essa dor emocional é acolhida, com empatia e escuta, esse desejo de morrer quase sempre passa. A resposta para o sofrimento não é a morte. A chamada autonomia do paciente nem sempre é real. Crianças, adolescentes e pessoas com transtornos psicológicos são autorizadas a morrer. Muita gente acredita que o único alívio para o sofrimento extremo é a morte, mas essa ideia é fruto da falta de acesso a cuidados paliativos de qualidade. A medicina existe para aliviar, cuidar e proteger. A introdução da eutanásia quebra esse pacto sagrado com o paciente. O profissional da saúde deixa de ser o guardião da vida para se tornar o executor da morte. Isso abala a confiança entre paciente e médico. A medicina não deve ser guiada pela lógica do descarte, mas sim pela dignidade de cada ser humano. Como representante da pessoa com deficiência, eu posso afirmar: a legalização da eutanásia pode passar uma mensagem perigosa. A medicina paliativa controla a dor, dá suporte psicológico e espiritual. O que nós precisamos é de políticas públicas que garantam um cuidado eficiente até o final. A nossa vida é rica, significativa e merece respeito. O que nós precisamos é de combate ao preconceito e mais investimentos. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu me chamo Heloísa. Boa noite, eu me chamo Felipe. De antemão, eu gostaria de pedir perdão a todos vocês pelo tom da minha voz. Eu não poderia imaginar que num dia tão importante, trazendo um argumento tão válido e tão preciso, eu ia me adoecer. De toda forma, eu não poderia deixar de comparecer e trazer o que a nossa legislação diz. A eutanásia é um campo de debates clássicos, éticos e jurídicos. Ela é entendida como a prática de antecipar a morte do indivíduo. Ela tem grande base em três campos super importantes: do direito, da eticidade e da sociedade como um todo. É isso mesmo. O tema debate aspectos morais, éticos, sociais, médicos e jurídicos. A palavra eutanásia ela vem do grego e ela tem um significado atrelado à interrupção da vida. Essa que é um direito básico, inviolável e inalienável. A palavra tem um significado de boa morte. Mas, afinal, é realmente disso que estamos tratando? Como a morte poderia ser boa? Tal qual a etimologia da palavra se propõe, boa morte, a eutanásia realmente é isso? Porque por trás de seu discurso de compaixão, respeito à autonomia e alívio do sofrimento, a eutanásia, ela corrói campos importantíssimos, como do direito à vida, como da proteção das pessoas mais vulneráveis e a banalização da morte. Nós, como cientistas do direito, precisamos dizer que no Brasil o direito à vida é cláusula pétrea, o que significa que nenhuma outra norma pode relativizar ou se colidir diretamente com o nosso ordenamento jurídico. De tal forma, a eutanásia realmente é boa? Refletir sobre os perigos e contradições da institucionalização da eutanásia numa sociedade marcada por tamanhas fragilidades é inevitável. Afinal, qual é a real urgência da população? E a eutanásia é realmente uma urgência? Segundo Immanuel Kant, o homem não pode ser visto como um objeto, nem um meio para atingi-lo. O homem deve ser visto como um fim em si mesmo. Conforme esse pensamento de um imortal filósofo tão importante para a nossa sociedade, até mesmo na contemporaneidade, é correto dispor o homem à morte induzida, a tirá-lo do seu ciclo natural? A eutanásia vai ferir diretamente com a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, que fala sobre a vida humana, sobre a dignidade da pessoa humana. Nós, cientistas do direito, estudamos a pessoa humana. É o nosso maior objeto, nossa maior limitação. A eutanásia é um homicídio privilegiado
milhares de pessoas sofrem com a falta de auxílio é preocupante. Afinal, por que ao invés de nós nos preocuparmos com o sofrimento, nós queremos acabar com o sofredor? Boa noite, meu nome é Micaele. A eutanásia, ela não pode ser considerada uma coisa legal. Realmente existem vidas que são marcadas pela dor e pelo sofrimento. Mas existem outras alternativas da gente evitar isso, como, por exemplo, acompanhamentos psicológicos, acompanhamentos médicos, cuidados paliativos e outras opções. A eutanásia ela não pode ser a única opção pelo sofrimento. Boa noite a todos. Me chamo Samuel Alves. As necessidades e abusos na eutanásia são legislações que possuem definições vagas, têm poucas fiscalizações ou ausência, não estabelecem salvaguardas suficientes, não exigem avaliação múltipla de profissionais independentes. Países como a Bélgica, Holanda e o Canadá, que têm leis mais amplas, enfrentam bastante críticas por liberarem a eutanásia para adolescentes, pessoas com doenças psiquiátricas e até mesmo pessoas que estão enfadadas com a vida. Relatórios indicam que, em alguns casos, a eutanásia já foi realizada sem o próprio consentimento do paciente, causando bastante prejuízos. Boa noite, meu nome é Adler. A seguir o tema peso invisível, o impacto sobre a eutanásia sobre os médicos. Nem tudo é sobre o paciente, e sim também as pessoas de sua volta, os médicos, os familiares e os amigos. Mas falando sobre os médicos, eles carregam o fardo, a dor, a culpa, a tristeza e a incapacidade. Falando também da incapacidade, imagina só você estudar anos da sua vida para salvar vidas e simplesmente se tornar um executor da morte. Não é bem assim. O médico, ele também tem que ser tratado de uma forma legal. Boa noite, meu nome é Laiane. E na medicina paliativa, a equipe que cuida é a equipe multidisciplinar, que é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros biólogos. E os cuidados paliativos são importantes porque eles valorizam a vida até o sobrenatural, eles respeitam a dignidade e a autonomia do paciente, eles promovem suporte físico, espiritual, emocional e social, eles também dão apoio à família e eles mostram que é possível viver uma vida com qualidade mesmo com doença ou com dor. E a mensagem central de tudo isso é que ninguém precisa morrer e ninguém merece morrer para deixar de sofrer. E é importante ressaltar que negar a eutanásia não é negar a dor humana, mas sim reconhecer que toda vida vale até o último instante, que toda vida importa. Boa noite, me chamo Rafael. E a eutanásia psiquiátrica é um tipo de eutanásia que permite ao médico encerrar com a vida do paciente por uma condição psiquiátrica. Mas há controvérsia. Nem sempre o paciente tem percepção da vida e o médico nem sabe se ele vai melhorar. Boa noite, meu nome é Fabrício. No início da nossa apresentação, a gente mostrou um vídeo e a gente mostrou que as pessoas com deficiência elas têm uma mensagem perigosa. Eu gostaria de compartilhar com vocês 6 pontos. O primeiro é a pressão indireta ou social. A pessoa se sentir um fardo, um peso para a família, o capacitismo. Quando a pessoa já não tem mais valor, quando acha que já não tem mais valor na vida. Falta de acesso a cuidados adequados, quando o poder público tira dele essa responsabilidade. A expansão perigosa desses critérios. Como que vai ser essa expansão? Quem vai poder, quem não vai poder? Como que vai ser feito isso? A invisibilidade das vozes com deficiência é o medo das próprias pessoas não serem escutadas. E aí a gente finaliza com a seguinte frase: antes de oferecer a morte como solução, a sociedade precisa garantir o direito de viver com dignidade. Boa noite, eu sou o Tiago e eu venho com vocês fazer uma reflexão sobre a eutanásia. Porque a eutanásia é vendida como um ato de compaixão, o direito de morrer com dignidade
Mas e se na verdade ela for uma porta para algo muito mais sombrio? Algo que, disfarçado de liberdade, é no fundo uma porta para o abandono completo da vida. Vamos pensar além do discurso bonito. Imagine o que é sofrimento intolerável, o que é visto como aquilo que causa dor física extrema e não tem cura. Para muitos, isso pode ser um câncer terminal. Para outros, uma depressão profunda, ou o simples fato de se sentir um fardo. Agora, é quando essa linha entre sofrimento físico e sofrimento psicológico se rompe que começa a ficar perigoso. Porque deixa de ser sobre dor e passa a ser sobre resistência, sobre desesperança. E é aí que está o perigo. Imagine comigo um idoso que mora sozinho, com fragilidade física, que se sente um fardo para os poucos familiares que ainda o visitam e para a sociedade. E ele escuta do médico que há formas de aliviar o seu sofrimento, inclusive a eutanásia. O que era antes um motivo para lutar, agora é uma semente plantada de que talvez seja melhor que ele morra. Vocês acham esse exagero? Pois em países que já legalizaram a eutanásia, como a Holanda, a Bélgica e o Canadá, tem casos de pessoas sendo eutanasiadas por depressão, por serem autistas, pessoas que simplesmente não querem mais viver, e todas essas eutanásias sendo justificadas com um atestado de sofrimento. É subjetivo, né? Sofrimento. Mas quantas pessoas superaram fases assim? Quantas pessoas superaram fases difíceis? Passaram por tudo isso com cuidado, com amor e com carinho. A eutanásia congela o sofrimento no seu pior momento e transforma isso em sentença de morte. É como apertar um botão vermelho de desistência em um momento de desespero. Só que esse botão não tem mais volta. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar algo mais importante. E quando a eutanásia começar a ser utilizada por razões econômicas, um sistema de saúde sobrecarregado, leitos cheios, ou pacientes crônicos que trazem custos altíssimos, tanto para o sistema quanto para a família. Todos, no mundo que é cada vez mais fácil e mais pragmático dizer, com um doce sorriso, aquela voz calma, olha, você tem o direito de morrer e talvez devesse considerar. É a melhor opção. A melhor opção para os familiares, para os outros, não para o paciente. Hoje é o doente terminal. Amanhã, o deprimido. Depois, é o idoso cansado. E no futuro nada distante pode ser qualquer um de nós. A legalização da eutanásia pode transmitir uma mensagem implícita de que, olha, se você está triste, se sua vida é sofrimento, talvez ela não valha mais a pena. Isso, legalizar a eutanásia, transformaria essas pessoas mais frágeis em problemas a serem resolvidos com uma agulha, uma injeção e silêncio. A eutanásia não pode nunca ser considerada uma solução. O dia que isso acontecer, estaremos todos em perigo. Thank you.